uma apresentação da Priscila. Tudo bem? Vai fechar com chave de ouro, hein, Priscila? Ai, professor, imagina! Bem-vinda, parabéns pelo grupo de vocês. Olha, que coisa maravilhosa que vocês prepararam para a gente. Boa sorte. Bom, vocês estão vendo a minha apresentação? Sim. Ok. Então, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o aumento da exposição de trabalhadores da área da saúde ao risco de contágio, especificamente em decorrência das longas jornadas de trabalho. Então, antes até da gente pensar a duração do trabalho de profissionais da área da saúde no curso da pandemia, a gente precisa pensar na realidade desses profissionais antes da pandemia. Os médicos residentes, a gente sabe que eles podem trabalhar até 60 horas semanais, dentro dessas horas, incluído um plantão de 24 horas. Os enfermeiros, técnicos de enfermagem e afins, por padrão, trabalham, em sua grande maioria, em contratos de 12 por 36. Mas esses contratos de 12 por 36 não necessariamente permitem um descanso de 36 horas, porque muitos desses profissionais acabam acumulando empregos. Então, trabalham 12 por 36 em um hospital, 12 por 36 numa casa de assistência a pessoas idosas, por exemplo, e aí, com isso, a pessoa vive em rotinas de 12 por 12. E pensar também que mesmo os médicos, depois que eles terminam a fase de residência, enfim, eles continuam trabalhando muito mais que 40 horas semanais, porque geralmente são profissionais que não têm vinculação empregatícia, enfim, não têm um vínculo com uma única unidade hospitalar. Então, eles acumulam contratos de prestação de serviço e acabam trabalhando muito mais que 40 horas semanais. E lembrando que quando a gente fala de profissionais da área da saúde, essa acumulação de cargo, emprego ou função pública, ela é permitida até pela nossa Constituição. Então, vamos lá, para a gente pensar agora como está a realidade desses profissionais agora, durante a pandemia, eu trouxe primeiro aqui alguns trechos do relato de um médico anestesista de uma unidade de Covid em Roma. Esse médico dizia que, bem, a nossa rotina mudou, todos devem usar máscaras, luvas, óculos, roupões, todo um material que, depois de um uso prolongado ao longo de muitas horas, se transforma em um peso insuportável. Essas roupas que eles usam para evitar o contágio causam muita dor de cabeça e secam a boca. E os turnos de trabalho dos médicos lá nesse hospital em Roma eram de 6 a 12 horas. Mas ele já considerava que trabalhar 12 horas nessas condições era quase que impossível. E trouxe também alguns relatos esparsos da mídia para mostrar que, bom, esses médicos hoje, além da rotina nos hospitais, os infectologistas em especial, fora da rotina ali nos hospitais, nas suas casas, eles têm se dedicado intensamente à revisão de literatura médica, científica e a novos estudos. Eu peguei também o relato de anestesistas de hospital em Brasília, que têm trabalhado, em média, 70 horas semanais, com a alimentação deles, por conta disso, praticamente reduzida só a lanches. E peguei o relato também de uma enfermeira aqui de São Paulo, que ela trabalha 12 horas no hospital de campanha lá do Ibirapuera e mais 12 horas num pronto-socorro municipal de Balneário São José. E lembrar também o seguinte, 70% da nossa força de trabalho na área da saúde, ela é formada por mulheres. Em circunstâncias normais, a carga de trabalho doméstica da mulher, ela já é muito exagerada, já é de 4 horas e 25 minutos por dia contra 1 hora e 23 por dia dos homens. Isso em circunstâncias normais. E agora, durante a pandemia, em que os profissionais da área da saúde precisam ter um cuidado mais que redobrado com limpeza da casa, com a asepsia deles próprios antes de entrarem na residência,
com lição dos filhos, acompanhamento dos filhos na escola, enfim, agora, por conta da pandemia, nós vimos uma série de atividades adicionais incrementarem ainda mais essa jornada não remunerada que, infelizmente, é assumida predominantemente por mulheres. Não só no Brasil, isso no mundo inteiro. Esses dados que eu estou trazendo aqui são especificamente de um estudo da OIT. Então, quer dizer, não é uma coisa restrita ao Brasil, dedicada ao mundo. E, enfim, com o fechamento de escolas, como eu já comentei, a carga doméstica das mulheres acabou aumentando substancialmente. Eu não encontrei um estudo tão preciso para identificar o quanto essa carga de trabalho extra aumentou, mas é inevitável que, uma vez fechadas as escolas, esse trabalho de atenção à educação dos filhos acaba sendo concentrado muito mais fortemente nas mães. E a gente está falando aqui de profissionais de uma área em que 70% dos profissionais dessa área são mulheres. Eu trouxe também aqui para vocês uma pesquisa realizada pela Internacional de Serviços Públicos dentro de um projeto chamado Trabalhadoras e Trabalhadores Protegidos Salvam Vidas. E uma das perguntas desse estudo era: qual tem sido a sua jornada diária de trabalho nas últimas semanas? Então, 28% estão trabalhando 6 horas, 37% 8 horas, mas se a gente somar aqui as duas últimas barras, nós percebemos que 35% dos profissionais de saúde hoje estão trabalhando 12 horas ou mais. E, além disso, ainda tem todo o serviço doméstico que eu já mencionei, toda aquela carga extra de limpeza da casa, de asepsia do corpo, para conseguir voltar para suas residências, enfim, e fora o período que a pessoa se desloca também, né, do trabalho para casa. Então, se a gente somar todo esse extra fora do trabalho, você vê que as pessoas, quanto tem sobrado para essas pessoas descansarem e recomporem as energias gastas na jornada anterior. Essa pesquisa específica, ela cobre o período de 23 de março a 11 de maio, tem 2.681 respostas, 62% dos respondentes são servidores públicos e 30% CLT, 74% são mulheres, confirmando aquele número anterior de que 70% dos profissionais da área da saúde como um todo são mulheres, e 33% de quem respondeu essa pesquisa são enfermeiros. Eu trago aqui também para a gente discutir alguns parâmetros normativos. Bom, eu poderia ter encerrado essa apresentação no título dela, que as longas jornadas de trabalho, elas potencializam o risco desses profissionais ao risco de se contaminarem. Eu poderia ter encerrado ali, mas a gente precisa avançar porque, desde 2017, temos um texto na CLT que diz expressamente o contrário, que regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho. E aí, para contrapor essa regra da CLT que temos desde 2017, eu trago à consideração dos colegas o seguinte: a Lei de Saúde Moral dos Aprendizes, que foi uma das primeiras leis trabalhistas, de 1802, conhecida como Lei de Peel, ela, que era uma lei sobre saúde e segurança, limitou a jornada a 12 horas. Limitou a jornada para quê? Para preservar a saúde e segurança daqueles trabalhadores. A encíclica Rerum Novarum tem previsão específica para dizer que a redução da carga horária é imperiosa em atividades que são nocivas à saúde. A Convenção 155 da OIT, que é uma convenção sobre saúde e segurança, ela determina a adaptação do tempo de trabalho às capacidades físicas e mentais dos trabalhadores. Alguém? Bom, vou continuar. Há uma diretiva na União Europeia que ela é também sobre saúde e segurança, e, enfim, o objetivo dessa diretiva 2003 de 88 é estabelecer prescrições mínimas de saúde e segurança em matéria de organização do tempo de trabalho. Então, é inegável que todas as regras que visam a limitar
a duração do trabalho, elas servem, em última análise, para preservar a saúde e segurança dos trabalhadores, visando evitar a fadiga, entre outros riscos relacionados à má qualidade do descanso. E muito temos ouvido falar, desde que começou a pandemia, no colapso dos sistemas de saúde por conta da insuficiência de respiradores, da insuficiência de leitos de UTI, e sabemos também que existe um déficit muito grande de médicos. Mas, assim, acho que, sabendo que existe esse déficit grande de médicos, de UTI e afins, o que deveríamos fazer é tomar medidas para tentar conter o aumento das contaminações e afins. Mas, com relação aos profissionais da área da saúde, qual foi a solução adotada? O artigo 26 da MP 927 trouxe duas opções: prorrogar a jornada de trabalho conforme o artigo 61 da CLT, ou adotar escalas suplementares entre a 13ª e a 24ª hora interjornada. Quer dizer, reduzir ainda mais o descanso desses trabalhadores que já têm muitas atividades no seu intervalo entre a jornada para além do seu sono. E, enfim, a MP trouxe também a previsão de que essas horas serão remuneradas ou compensadas só depois de no período de 18 meses, depois que terminar esse período de calamidade. E aí aqui eu indago o seguinte: se essa calamidade reconhecida em março, ela vai até 31 de dezembro, será que a gente pode tratar esse caso como força maior? Será que é proporcional jogar essa exigência tão grande nas costas dos profissionais da área da saúde, que são justamente os profissionais que estão ali na linha de frente para proteger a todos nós do coronavírus? E aí, para fazer essa ponderação, eu trago à consideração o seguinte: a CLT, ela permite a contratação de trabalhador por prazo determinado, no caso de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a fixação de prazo. A Lei 6.019, de 74, permite a contratação de trabalhadores temporários no caso de demanda complementar, assim considerada a decorrentes de fatores imprevisíveis ou com natureza intermitente, periódica ou sazonal. E no serviço público, a lei que permite a contratação de servidores públicos por tempo determinado, ela já desde 2010 prevê como necessidade temporária de excepcional interesse público a assistência a emergências em saúde pública. E essa redação, que vem já desde 2010, ela foi recentemente endossada pela MP 922. E, por fim, acho que devemos olhar para esse artigo 611, parágrafo único da CLT, quando nega as regras de duração do trabalho, o potencial de assegurar a saúde e segurança dos trabalhadores. Nós devemos enxergar esse artigo numa perspectiva científica. E eu tive contato recentemente com inúmeros estudos do CDC norte-americano, que é o Center for Disease Control and Prevention, como se fosse o nosso Ministério da Saúde, com inúmeros estudos para mostrar essa relação direta entre limitação da jornada e preservação da saúde e segurança. Mas o que eu destaco aqui em especial para vocês é um estudo da OIT e da OMS de 2008, contando com o apoio da China, que já tinha passado por outras situações de pandemia antes, e esse manual se chama Saúde e Segurança Ocupacional em Situações de Emergência de Saúde Pública, um manual para proteger trabalhadores da saúde e profissionais relacionados. Esse manual, ele trata 10 fatores de risco comuns aos profissionais que atuam na linha de frente numa situação de pandemia. E um desses riscos é o risco de fadiga, que é o que interessa para o tema que eu me propus a falar com vocês. E o primeiro fator de risco apontado para o desenvolvimento tanto da fadiga quanto da exposição a agentes insalubres, o primeiro fator é a carga horária de trabalho, como apontado aqui ao lado esquerdo da tela. Então, o primeiro fator para aumentar esse risco é a carga horária de trabalho extenuante, e seguida de outros vários fatores que também são diretamente relacionados à saúde, à duração do trabalho. E a carga horária extenuante, ela limita os períodos de descanso do trabalhador, reduz a imunidade
e, enfim, acaba causando vários outros impactos para a saúde do trabalhador da saúde que o tornam ainda mais vulnerável à contaminação pelo coronavírus. Esse manual, ele traz também um estudo do NIOSH, que é o National Institute of Occupational, é o Instituto de Saúde e Segurança Ocupacional lá dos Estados Unidos. E esse estudo indica que a melhor maneira de proteger os trabalhadores da fadiga e da exposição a agentes insalubres e em operações de emergência de saúde mundial é proporcionar uma adequada recuperação da jornada de trabalho, com pelo menos 10 horas interjornada, para que com isso o trabalhador tenha 7 ou 8 horas de sono ininterruptos. Esse estudo também indica a necessidade de descansos curtos, a cada 1 ou 2 horas. E a realidade que a gente tem visto, eu li depoimentos em revistas de saúde, uma delas, por exemplo, a JAMA Network, de profissionais relatando que, bom, a gente aqui tem usado fralda durante todo esse expediente de 10 horas de trabalho para não ter toda aquela troca de EPI, porque cada vez que a pessoa tem um descanso ou vai ao banheiro, tem que trocar todo aquele aparato e, enfim, a pessoa acaba até na prática usando fralda para não ter esses descansos. Então, você vê, a pessoa, ela tem a própria dignidade dela arrasada, né? E, enfim, acho que isso o Roberto explorou um pouco, é o tipo de situação que eleva o risco também de estresse pós-traumático. E, por fim, esse estudo indica também a necessidade de 1 ou 2 dias de descanso semanal remunerado para cada 5 dias de jornada de 8 horas, para cada 4 dias de jornada de 10 horas e para cada 3 jornadas de 12 horas. E trago também aqui para vocês propostas para minimizar os impactos das longas jornadas de trabalho para esses profissionais da área da saúde. Essas propostas eu retirei de um treinamento do Instituto de Saúde e Segurança Ocupacional norte-americano, feito agora para essa situação de pandemia. E esse treinamento indica a necessidade, enfim, de se fornecer comida e bebida saudável para os profissionais da saúde no ambiente de trabalho, de se fornecer quartos para esses profissionais dormirem perto do local de trabalho. Aqui no Brasil, eu até vi algumas iniciativas de se fornecer quartos em hotéis próximos aos hospitais, para, enfim, para evitar que esses profissionais tenham que voltar para casa e correr o risco de contaminar seus familiares, e também para ter um maior descanso. Mas a maior parte dos casos aqui no Brasil o médico tem assumido do próprio bolso o custo com essa moradia apartada. Então, tem profissionais da saúde que estão gastando 30%, 50% dos seus salários com hotéis distantes, para ficar longe de seus familiares e para conseguir também recuperar a sua saúde física e mental depois de uma longa jornada de trabalho. E eu coloco aqui em destaque para a gente pensar o seguinte: esse grupo aqui é formado por formuladores de políticas públicas ou, pelo menos, por formadores de opinião. E aí, uma das indicações que esse manual nos traz o que é mais importante é a gente questionar diretamente para esses profissionais o que é que eles precisam nesses casos em que não temos como evitar as longas jornadas de trabalho. O que a gente pode fazer para auxiliar esses trabalhadores? E a gente deve olhar para isso pensando, eu coloquei um quadro aqui para mostrar o retrato dos nossos profissionais da área da saúde. Esse retrato foi feito por um estudo da Federal do Rio Grande do Norte, com base em dados da RAIS de 2018. E aí, a gente olha aqui que a área da saúde ela é composta por médicos, 6% só são médicos. Mas, entre técnicos, auxiliares e enfermeiros, nós temos 50% dos profissionais da área da saúde e vários outros profissionais de apoio. Então, quando a gente olha para pensar em necessidade dos profissionais da área da saúde, vai muito além de olhar para o médico, que além de ocupar um percentual muito pequeno, ele já tem uma condição de vida geralmente bem privilegiada em relação a todos os demais.
E, enfim, agradeço pela atenção de vocês, desculpem por alongar bastante aqui o tema e obrigada. Priscila, você fez um estudo profundo e detalhado. E você foi crítica, aliás, você tem essa posição muito crítica, isso é muito importante. Eu acho que essa tem que ser a marca do nosso grupo. Nosso inconformismo com aquilo que está dito, porque está dito, tem que ser assim. Então, parabéns, Priscila. Eu acho que você está numa escala ascendente na sua pesquisa, na sua maturidade, na sua capacidade de exposição. Olha, estou assim orgulhoso de ouvir você. Parabéns, Priscila. Não sei se acho que a Vivian que está falando, desculpe, Vivian. Pode falar, depois eu queria falar para encerrar. Quero parabenizar a Priscila, foi muito didática, a apresentação foi muito boa, foi excelente. E nós temos aqui um comentário do Felipe, ele disse que em Brasília os médicos estão ficando em hotéis, e o Marcelo ainda complementou que tem muitos médicos sendo discriminados. Aliás, muitos trabalhadores que já tiveram o Covid-19, ao voltarem para a empresa, estão sendo muito discriminados também. E eu abro agora, a apresentação da Priscila foi a última, eu abro aos colegas se quiserem fazer perguntas, considerações. Eu tenho a impressão que nessa altura do campeonato as pessoas até vão nos poupar, né, para a gente não ficar mais tempo aqui. E, aliás, esse evento de hoje, quero cumprimentar quem organizou isso e quem expôs. Realmente, o grupo está de parabéns, fez é um tema atualíssimo, principalmente para nós, né? Eu acho que foi um alerta, né? Foi um evento de autoajuda. Eu mesmo aprendi muita coisa hoje eu mesmo não vejo mais celular a partir de 6 horas da tarde, eu não abro mais, já faz tempo que eu faço isso, né? Mas a gente realmente levar a sério o cuidado da nossa saúde, principalmente saúde mental. Então, os subsídios que nos trouxeram, os argumentos, são realmente de a gente ficar impressionado com o que foi dito desde o começo até a última exposição. Eu acho que foi um evento fundamental, não pode ficar entre 4 paredes o que foi dito aqui, nós temos que levar isso para a sociedade de alguma forma, e vamos decidir conforme será colocado para vocês depois opinarem naquelas 4 formas de a gente atuar, né? E mesmo aquela ideia de ter um blog, etc., aquilo eu acho que vai ser fantástico. Olha quanta coisa rica hoje podemos levar para a sociedade, né? Então, eu mesmo aprendi muito, quero agradecer a vocês, cumprimentar vocês, quero cumprimentar todos os colegas do GETRAB que participaram, que estiveram aqui nos prestigiando. Terminamos o semestre com chave de ouro. Muito obrigado a todos. Vamos descansar e cuidar da nossa vida pessoal, do nosso descanso. Nós merecemos também. Parabéns a todos, uma boa noite e bom descanso. Até a próxima reunião, que será em agosto. Muito obrigado.